Aqui no Última Divisão, promessa feita é promessa cumprida. Eu falei recentemente no vídeo sobre a decadência, o rebaixamento do Bolton, que eu ia voltar aqui para falar mais sobre divisões de acesso da Europa, porque tinham boas histórias para contar, tinha vários jogos rolando, né? Então tô aqui para falar, dessa vez vou falar sobre acessos. Eu escolhi aí uma lista de 7 acessos mais legais por vários critérios. Tem por causa de histórias, tradição, por causa de personagens e também por causa de um trocadilho aí engraçadinho. Depois da vinheta eu conto tudo. É claro que nem todas as divisões de acesso da Europa já acabaram, né? Tivemos um grande atraso aí por causa da pandemia, então já vou deixar um desafio aqui. Se você quer uma segunda parte de vídeo sobre os acessos mais legais da Europa, deixa aí o seu like, porque se chegar a 2.000 likes, eu vou fazer essa segunda parte. Tem muito assunto para comentar, tem aí times ingleses, italianos, europeus subindo, várias coisas legais para comentar, mas tenho que saber se você quer esse vídeo, então deixa seu like para eu saber. Benevento, da segunda divisão para a primeira divisão na Itália. Esse é um time muito antigo, mas não exatamente tradicional. Ele tem 91 anos, mas não dá para dizer que é um time tradicional porque não costuma chegar na primeira divisão, não disputa títulos nas divisões de acesso, porém, ultimamente está conseguindo chegar na Série A, subiu recentemente, né? Porém não foi bem, provavelmente você lembra aí da participação dele na Série A, foi bem ruim mesmo, bem vexatória, caiu muito fácil e agora se destaca e aparece aqui entre os acessos mais legais porque fez uma campanha brilhante na segunda divisão italiana, sobrou, conquistou acesso com 7 rodadas de antecedência, até o momento do acesso tinha apenas uma derrota e tem um personagem muito importante por trás disso, que é o técnico, o Pippo Inzaghi, 6º maior artilheiro da história do Milan, grande jogador artilheiro, né? Um jogador assim pouco técnico, mas muito matador, realmente muito artilheiro, né? E ele é o técnico do Benevento, está no 4º trabalho dele apenas. Ele teve uma passagem curta pelo Milan logo no começo da carreira, aí passou pelo Venezia, pelo Bologna e agora fez esse ótimo trabalho no Benevento. Eintracht Braunschweiger, da 3ª divisão para a 2ª divisão na Alemanha. Esse é um time alemão muito tradicional e é por isso que esse acesso foi bem legal. É um time da cidade de Brunswick, que foi fundado em 1895 e foi campeão alemão. Na 4ª edição da Bundesliga, lá na década de 60, o Eintracht foi campeão alemão, porém depois o time praticamente acabou. Caiu para as ligas regionais, despencou. Só conseguiu se recuperar no começo desse século, chegou até na 1ª divisão alemã, conseguiu chegar na Bundesliga em 2013, porém caiu de novo, caiu para a 2ª, em 2018 caiu para a 3ª e agora está tentando ressurgir, ficou em 3º lugar na 3ª divisão da Bundesliga e conseguiu acesso. CSKA 1948 Sofia, da 2ª divisão para a 1ª divisão na Bulgária. Provavelmente você conhece o CSKA Sofia, que é o maior campeão búlgaro com 31 títulos, mas esse time que subiu agora da 2ª para a 1ª divisão não é a mesma coisa. É parte de uma confusão que começou lá em 2016, quando o CSKA Sofia foi punido por causa de dívidas e aí ele perdeu vaga na Liga dos Campeões e depois foi punido nacionalmente, tendo que ser rebaixado para a 3ª divisão. Mas parte da diretoria não aceitou isso e quis comprar, e conseguiu comprar uma vaga na 1ª divisão, comprou a vaga do Litex. E aí a outra parte da diretoria não aceitou, achou que deveria realmente aceitar a punição e começar praticamente do zero, e foi isso que aconteceu. Essa outra parte da diretoria criou um novo time, esse CSKA 1948, que é o ano da fundação do time original, então eles deixam ali no nome bem claro que se consideram o time original, o CSKA Sofia original, e aí criaram esse time e subiram da 3ª para a 2ª, depois para a 1ª, rapidamente chegaram agora na 1ª, cogitou-se até uma nova fusão dos clubes, ficar tudo certo entre as duas partes, não aconteceu, então na próxima temporada vai ter aí um clássico de CSKAs Sofias. Monza, da 3ª divisão para a 2ª divisão na Itália.
Esse é um time que foi fundado em 1912, também muito antigo, mas com pouco sucesso na história, nunca chegou na Série A, as principais conquistas que tem, na verdade, são da terceira divisão, disputou até algumas vezes a segunda divisão, mas os títulos mesmo são de Série C apenas, mas agora chega realmente como uma potência aí para a segunda divisão por causa do investimento de Silvio Berlusconi. Sim, aquele político que já foi dono, dirigente do Milan, né? Investidor do Milan, realmente da fase boa do Milan ali no começo do século, né? Ele vendeu o Milan em 2016 e assumiu, comprou o Monza em 2018 e aí colocou vários conhecidos na diretoria, colocou inclusive o Galliani, que era o diretor do Milan na época, colocou agora no Monza, colocou como técnico Brock, que era aquele volante que jogava no Milan, é o técnico atualmente, e conseguiu, né? Na primeira temporada quase subiu, foi para o mata-mata ali, acabou perdendo, e agora conseguiu subir com sobras, vai para a segunda divisão italiana. Ele recentemente, até naquele jeito meio falastrão dele, falou que ia contratar Ibrahimovic, Balotelli, falou até do Kaká, o Kaká que está aposentado desde 2017, ele falou que ia tentar a contratação. Por enquanto ainda não tem contratações de peso, mas está contratando já alguns jogadores, inclusive está negociando para contratar o Carlos Augusto, lateral do Corinthians. Pau, da terceira divisão para a segunda divisão na França. Pois é, amigos alternativos, o Pau subiu. Na verdade, o nome desse time é Pau. Afinal de contas, é um time francês, né? Se escreve Pau, mas se lê Pau. E é um time que virou sensação aí durante essa temporada, porque conseguiu surpreender o Bordeaux na Copa da França, eliminou o Bordeaux na Copa da França, depois acabou caindo para o PSG. É um time antigo, foi fundado em 1920 como amador, depois acabou virando profissional em 1959, tem algumas conquistas ali nas divisões de acesso, mas só agora realmente conseguiu chamar muita atenção, não só por causa do trocadilho, mas também porque foi bem em campo na terceira divisão, estava sobrando. Não foi declarado campeão, porque realmente a Liga, apesar de ter declarado na primeira divisão o PSG campeão, não fez isso na terceira divisão, mas concedeu o acesso ao Pau, então o Pau subiu. Acho que o Pau merecia ser mais reconhecido, acho que o Pau merecia realmente mais glórias, mas pelo menos o Pau subiu. Stuttgart, da segunda divisão para a primeira divisão na Alemanha. Esse é mais um time mega tradicional na Alemanha que subiu. Esse tem 5 títulos do campeonato alemão, inclusive em 2007. O Stuttgart foi campeão alemão em 2007, mas nessa década realmente sofreu muito. Em 2016 o time caiu para a segunda divisão, subiu logo em seguida. Em 2019 caiu novamente e agora sobe novamente, conseguiu, não foi campeão, ficou em segundo lugar, em primeiro lugar foi o Arminia Bielefeld, mas conseguiu subir e vale destacar aí também o sofrimento pelo qual passou, o sofrimento dos outros times tradicionais da Alemanha, né? O Werder Bremen quase caiu, foi para o playoff, quase caiu para a segunda divisão, o Hamburgo chegou perto de subir novamente para a segunda divisão, né? Assim como no ano passado acabou pipocando na reta final e não conseguiu o acesso, e da segunda para a terceira divisão quase que caiu o Nuremberg, o time que tem 9 títulos do campeonato alemão, segundo maior campeão alemão, passou um sufoco, só no último minuto ali conseguiu um gol salvador que evitou a queda para a terceira divisão. Então realmente os times alemães, os times tradicionais da Alemanha estão sofrendo muito. Türkgücü de Munique, ou os turcos de Munique, da quarta divisão para a terceira divisão na Alemanha. Na quarta divisão da Alemanha, o campeonato foi interrompido, foi cancelado, não aconteceram outros jogos, e aí ficou uma indefinição por um tempo sobre o que aconteceria, mas foi confirmado o acesso dos times que estavam na zona de classificação, e um deles era exatamente os turcos de Munique, um clube que, obviamente, né, tem uma origem ali, foi fundado pela comunidade turca na Alemanha, que é uma comunidade forte no país, que inclusive já deu origem a outros clubes em Berlim, mas esses clubes não foram muito longe. O Türkgücü aparece como a principal força turca na Alemanha atualmente. É um clube que foi fundado em 1975, mas sempre rodou mais pelas divisões regionais, divisões semi-amadoras da Alemanha, e também é lembrado por ter sido a porta de entrada para o Kaká, o brasileiro naturalizado alemão, né, que depois se naturalizou alemão. Ele jogou no Türkgücü lá atrás, em 1999. Nessa época o Türkgücü chegou a cair para a 9ª divisão, mas
tem conseguido subir aos poucos e a grande virada aconteceu em 2016, quando o empresário que tinha jogado pelo time lá na fase amadora resolveu comprar o clube e investir, e aí tem conseguido acessos consecutivos. Ele comprou em 2017. Em 2018 o time começou a subir, saiu da 6ª divisão agora para a 3ª divisão, né? Claro que vai ser muito mais complicado, agora na 3ª vai enfrentar times mais difíceis e tem até um problema de logística também, porque tem muitos times de Munique na 3ª divisão, como o Munique 1860, né, mega tradicional, e o estádio dele não tem capacidade, não tem os requisitos mínimos para receber jogos, então está sendo um problema a mais para o clube resolver. Wycombe da 3ª divisão para a 2ª divisão na Inglaterra. Essa já é uma das melhores histórias da temporada, porque o Wycombe nunca tinha chegado na 2ª divisão da Inglaterra. Na verdade é um clube que tem mais de 130 anos, mas na maior parte do tempo ele foi semi-amador, dificilmente foi profissional aí, só se tornou profissional e passou a frequentar as 4 primeiras divisões da Inglaterra a partir da década de 90, né? E mesmo assim, recentemente, em 2014, quase caiu para fora das 4 divisões, quase caiu fora da Football League, só se salvou no saldo de gols na última rodada, realmente quase foi rebaixado, seria uma crise muito grande, mas conseguiu se salvar e aí deu um jeito realmente de crescer muito nos últimos anos, passou por uma troca de dono, manteve o técnico, é o mesmo técnico desde 2012, que é um grande personagem também, e aí nessa temporada conseguiu ficar em 3º lugar na classificação geral e depois ganhar nos playoffs do Fleetwood e também do Oxford na decisão em Wembley, e com um personagem muito marcante, que é o Akinfenwa, um atacante que é considerado o jogador de futebol mais forte do mundo, tem esse status aí nos videogames, né, e obviamente basta olhar para ele para ter essa noção, e é um cara que realmente foi importante no acesso, foi artilheiro do time aí na temporada, jogador importante, muito carismático, inclusive. E tem uma história bem legal que em 2016 o Akinfenwa estava sem emprego, saindo do AFC Wimbledon, e aí ele deu uma entrevista dizendo que aceitava mensagens no WhatsApp para convites de emprego, tal, para jogar, desesperado, e aí ele acabou indo para o Wycombe e aí dessa vez, agora que subiu para a 2ª divisão, ele deu uma entrevista bem engraçada falando que só quem podia chamar ele no WhatsApp era o Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, para que eles pudessem comemorar, né, Klopp comemorar o título inglês e ele comemorar o acesso. E de fato o Klopp mandou uma mensagem para ele logo depois do acesso, foi bem engraçado. E vou citar também mais um time legal que subiu da 4ª divisão alemã para a 3ª, que é o Saarbrücken, que é um time que chegou na semifinal da Copa da Alemanha nessa temporada, só que a gente já fez um vídeo só sobre esse clube, vale dar uma olhada, a gente vai colocar aqui nos cards e também na descrição para você dar uma olhada e conhecer melhor a história desse time, a trajetória do time na Copa da Alemanha, foi bem legal, então fica a dica para você. Finalizo então lembrando daquele desafio, se esse vídeo chegar a 2.000 likes, a gente faz mais um vídeo falando sobre os acessos mais legais da Europa, ainda tem muitos acessos sendo definidos, já dá para sentir que tem mais alguns clubes bem legais que subiram, tem até algumas histórias que a gente não contou aqui, mas que realmente também mereceriam ser contadas, na Ucrânia, República Tcheca, enfim, tem coisa legal para fazer um segundo vídeo, mas eu quero saber se você quer, né, esse vídeo, se a nossa audiência quer, então deixa aí seu comentário, deixa o seu like e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder exatamente esse vídeo, né? Também, é claro, compartilhe com seus amigos, ajude a Última Divisão a crescer. É isso, até a próxima!